Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Como Rosângela já disse, meu nome é Celestino, participo da Renovação Carismática, sou do grupo de oração Nossa Senhora das Graças, lá de Nova Porteirinha, que se reúne todas as quintas-feiras, às 19 horas. E hoje vou falar para vocês a respeito do quarto tema do Seminário de Vida. E o tema é Jesus Salvador. Eu já quero convidar você a pegar Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Este versículo ele é muito conhecido e ele é um dos versículos mais importantes da Bíblia, se não for o mais importante. João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler o 16 e o 17. Esses dois versículos, eles resumem o nosso tema de hoje. Jesus Salvador. Acharam aí? Vamos ler então. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Amém. Então aqui está um versículo que está dizendo que Jesus veio para nos salvar. Antes de entrar no tema, eu quero dar um passinho atrás nos temas anteriores. Não sei se vocês todos aqui estão participando do Seminário de Vida, mas uma das primeiras pregações que a gente ouve no Seminário de Vida é a pregação sobre o amor de Deus. E nessa pregação nós descobrimos que Deus nos ama. Ao invés de ser um Deus acusador, condenador, que fica do céu nos olhando para condenar, para julgar, para dizer, você pecou, você vai ter que pagar no inferno. Deus, ele é diferente. Deus, ele é amor. São João vai escrever lá, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. E porque Deus é amor, Deus só sabe amar. Deus não faz mal a ninguém. Deus só faz o bem. E quando ele permite alguma coisa que nós achamos que é o mal, ele permite porque nós precisamos daquilo para a nossa salvação. Ou seja, até no mal, Deus quer o bem. Mas aí vem a outra pregação que fala sobre aquilo que impede que nós experimentemos deste amor, que é o que vocês estavam refletindo agora, o pecado. O que é o pecado? O pecado é uma barreira entre eu e Deus. O pecado é algo que se coloca entre eu e este amor. Então é por isso que você muitas vezes não sente o amor de Deus. É por causa do seu pecado. E interessante, na pregação do pecado, nós vamos tomar conhecimento de algo muito terrível. O conhecimento de que nós estamos completamente perdidos. Porque na luta contra o pecado, nós certamente perdemos. Por vários motivos. Um dos motivos é que nós carregamos em nosso corpo a concupiscência. O que é isso? É a fraqueza, é a tendência para o mal, é a tendência para o pecado. Então o pecado ele nos arrasta, o pecado ele nos chama, ele chama a nossa atenção, ele chama os nossos olhos, ele chama todos os nossos sentidos, ele nos leva para a queda. E um outro motivo é que nós temos um inimigo chamado demônio. Além de nós termos a fraqueza, o demônio ele se aproveita da nossa fraqueza para nos tentar ali onde nós somos fracos para que nós caiamos. E o que acontece? Um pecado cometido contra Deus, ele não tem pagamento. Se você durante toda a sua vida cometesse um único pecado, você já estaria condenado, condenada ao inferno. E tem mais um problema ainda, o homem não tem condição de pagar o seu pecado. Mesmo que você jogasse o seu corpo no fogo como sacrifício para apagar o seu pecado, não seria suficiente. Nada no mundo é suficiente para apagar o seu pecado, porque o nosso pecado ele é uma ofensa contra Deus. E a majestade de Deus ela é infinita. Portanto, a ofensa contra Deus ela requer um pagamento que ninguém tem condição de pagar. Ou seja, todos nós, eu, você, a humanidade inteira, nós estávamos certamente jogados no inferno. E aí a gente sai dessa segunda pregação assim, né? Estou perdido agora. Sou fraco, demônio me tenta, eu peco várias vezes por dia. O único pecado seria suficiente para eu ser condenado. Eu não tenho força para chegar até Deus. Então pronto, acabou. Mas aí é que vem esta quarta pregação, que é chamada de a boa notícia, a boa nova.
que é a mesma palavra que evangelho. Por isso que eu disse, esse versículo, ele é um dos mais importantes, porque esse versículo é o próprio evangelho, é a própria boa nova, é a própria boa notícia, que ele vai dizer o seguinte: de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquilo que nós não tínhamos condições de pagar, Deus teve condição de pagar no seu Filho Jesus, que também é Deus. Então Deus nos amou, deu-nos o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna. E no versículo 17 vai dizer: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Diz assim: salvo por ele. Repete aí. Só para ver se vocês estão acordados nesse. Mais uma vez: salvo por ele. Eu fui salvo por Jesus. Amém. A pregação é essa. Se você sair daqui entendendo isso, pronto, a nossa missão foi concluída. De que nada no mundo e nem ninguém tem condição de pagar o preço do seu pecado. A única pessoa que tem condição de fazer isso é Jesus, e Ele fez. E graças a Deus nós acabamos de sair da Semana Santa, onde nós experimentamos toda esta profundidade da entrega de Jesus na cruz, onde Ele morre e derrama o seu sangue precioso para a nossa salvação. Se você entendeu isso, a mensagem já está feita. E aí eu estava lembrando só de alguns exemplos para nós caímos no coração o que é a palavra salvação. O que é a palavra salvação? Não sei se todos vocês sabem, mas aconteceu um acidente com Silvanei, o prefeito de Porteirinha. Vocês ficaram sabendo dessa notícia? Eu fiquei sabendo também. Só que eu não sabia a gravidade que tinha sido o acidente. Achei que era uma batidinha. Mas eu fiquei sabendo que o acidente não foi não foi simples, né? Foi um acidente grave. Que o carro dele bateu, que ele ficou desacordado dentro do carro, e que o carro ia pegar fogo. O carro estava prestes a pegar fogo. Ou seja, Silvanei estava morto. A sentença dele já tinha sido dada ali. Bateu o carro, desacordado, o carro daqui a pouquinho ia pegar fogo, ele ia morrer queimado. Pronto, só ia chegar a notícia: morreu o prefeito de Porteirinha, o velório vai ser tal dia, tal hora, o enterro tal dia e tal hora. Já estava dada a sentença. Mas o que acontece? Passou um rapaz, auxiliar de enfermagem, né? Enfermeiro. Passou um rapaz enfermeiro, olha só, né? Como é que Deus faz as coisas. E o rapaz chegou lá, pegou ele desacordado, antes do carro pegar fogo, e tirou ele de dentro do carro. Ele foi levado para o hospital, lá no hospital, ele voltou a si. O carro pegou fogo, aí tá vendo? Ou seja, teve literalmente a sua vida salva. Agora é 2 aniversários. Aí eu fico pensando, se coloque agora no lugar de Silvanei. E diz que depois o rapaz foi lá visitar ele no hospital. Imagine você agora, olhando para aquele rapaz. Qual seria o sentimento do seu coração olhando para aquela pessoa que salvou a sua vida, que te deu uma vida nova? Com certeza, os seus olhos para aquela pessoa seriam um olhar diferente, e o seu olhar para a sua própria vida seria diferente agora, como provavelmente deve estar sendo na vida dele. Eu seria eternamente grato àquela pessoa, porque ele deve a vida dele àquela pessoa. Do mesmo jeito que ele deve a vida dele à mãe e ao pai, agora ele deve a vida dele àquela pessoa, aquele rapaz que salvou ele. E qual foi o trabalho que o rapaz teve? De parar a moto, de ir até o acidente e retirar ele. Foi um trabalho? Foi. Ele se arriscou? Arriscou. Inclusive se arriscou ao carro pegar fogo nele, explodir e ele morrer também. Então foi Deus, um plano de Deus ali. Mas eu queria usar este exemplo para você entender o que é ser salvo. Silvanei foi salvo pelo enfermeiro, mas ele foi salvo da sua vida corporal, da sua vida carnal, material. E nós temos uma outra vida que é mais importante do que a vida material, que é a vida do nosso espírito, que é a vida da nossa alma, que ela é infinitamente mais importante do que o nosso corpo. Porque o nosso corpo pode viver aí, vamos supor, até uns 100 anos. Tem muita gente que morre antes, já colocando assim lá em cima. Agora, a nossa alma, ela é infinita. Não dá nem para comparar a vida da alma para a vida do corpo. E Jesus nos salvou na nossa alma, na nossa eternidade. Então, quando nós olhamos para Jesus,
Nós devemos a Ele a vida da nossa alma, porque nós já estávamos condenados. Faltava 3 minutos para pegar fogo e a nossa alma ser condenada ao inferno. Mas ali naqueles 3 minutos, o Senhor Jesus chegou e disse: para tudo, o preço que você está devendo, que você estávamos devendo. Jesus disse assim: olha, está aqui, eu pago com o meu sangue. Foi isso que nós vimos na Semana Santa. Jesus pagando o nosso pecado, nos salvando, nos resgatando. E aí nós vamos olhar para Jesus com o nosso olhar de gratidão. Jesus, eu te agradeço porque você me salvou, porque o Senhor me salvou, me deu uma vida nova. E como eu disse, só Jesus é que tem o poder de nos salvar. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus, ele é de condição divina. Então, somente o sacrifício de uma pessoa de condição divina seria suficiente para pagar o nosso pecado. Porque o nosso pecado é uma ofensa contra uma pessoa divina que é Deus. Então, ele é o único Salvador. Então, só um parênteses aqui, né? Quando o evangélico disser assim para você: nosso único Salvador é Jesus. Amém. Certíssimo. Agora, quando um evangélico dizer para você assim: olha, o único mediador é Jesus. Aí você vai dizer: não, Jesus, ele é o único mediador no sentido de salvar. Mas no sentido de interceder, não. Porque os santos podem interceder por nós, nós podemos interceder uns pelos outros. Vamos pegar só uma última passagem aí, para a gente já concluir. Colossenses capítulo 2, depois de João esse, pode andar um pouquinho para frente. Em Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e aí Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Quem não achou, preste atenção que eu vou ler. Está escrito assim: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Então aqui nesta passagem, São Paulo ele está fazendo uma teologia a respeito desta salvação de Jesus. Olha só o que ele vai dizer: mortos pelos vossos pecados, ou seja, nós estávamos mortos no pecado e não havia mais como voltar atrás. Pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida eterna. Então Jesus nos chamou à vida quando nós ainda estávamos mortos no pecado. É Ele quem nos perdoou todos os pecados. E aí no versículo 14 vai dizer assim: cancelando o documento escrito contra nós. Olha só como que São Paulo ele vai explicar a salvação. Ele vai explicar assim, como que ao cometer o pecado, nós contraíssemos uma dívida. É um documento escrito contra nós. O que é um documento escrito contra nós? Quando você vai numa loja lá e faz uma compra, aí eles fazem lá uma promissória, né? E fala: assina aqui. Põe seu CPF, escreve seu nome, você vai e assina, né? Você reconhece: eu devo este valor. Então, quando nós pecamos, nós assinamos este documento. Nós assinamos esta promissória dizendo: eu cometi uma falta contra a autoridade divina e eu mereço ser jogado no inferno. Você assinou lá e entregou. E agora? Aí São Paulo vai dizer, né? Jesus foi lá e pagou este documento que ninguém mais poderia pagar. E ele escreve assim com palavras muito bonitas: cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Olha só essa palavra: encravar na cruz. Por quê? Porque o pagamento que Jesus fez não foi um pagamento qualquer. Como eu disse, né? O rapaz que foi lá e salvou Silvanei, ele se arriscou, mas ele saiu sem se machucar, né?
Estava vendo também esses jornais que passam aí, esses crimes, essas coisas. Eu não entendi bem a confusão. Eu sei que o moço brigou com o outro e o outro caiu no chão e ele sacou o revólver e apontou para o rapaz. E na hora que ele foi puxar o gatilho, estava passando um rapaz, que também não sei, eles disseram assim, né, o anjo da guarda, né, até pareceu mesmo. O rapaz passando, o rapaz bateu no braço do cara que ia atirar, bateu no braço dele, na hora que ele apertou o gatilho, o tiro saiu, mas não acertou o rapaz. Só que o cara que atirou achou que tinha acertado, e ele saiu e foi embora. Então aquele rapaz foi salvo também, né? Mas o rapaz, ele arriscou também, né? Mas ele bateu no braço ali e foi embora. Mas ele não se machucou, ele saiu e não teve nenhuma consequência para ele. Agora, para Jesus foi diferente. Para nos salvar, Jesus, ele sofreu. Lá em Isaías tem uma passagem muito bonita que se chama a passagem do servo sofredor. Ele vai dizer assim que Jesus ele sofreu tanto que quando Jesus ele estava lá pendurado na cruz, que as pessoas não tinham nem coragem de olhar para o rosto de Jesus, de tão machucado que ele estava. Ele estava desfigurado. Então nós olhamos as imagens nos crucifixos de hoje, nós vemos o corpo de Jesus inteiro, bonitinho. A gente não tem problema de olhar. Inclusive a gente se ajoelha de frente, faz uma contemplação. Mas na verdade Jesus ficou muito machucado. Até lá no filme da Paixão de Cristo, ele está, né, mais ensanguentado, mais cortado. Mas Jesus ele se entregou de uma forma radical por nós. Ele se aniquilou, como vai dizer também São Paulo em Filipenses. As quedas que Jesus teve durante a sua trajetória até o Calvário, aquelas quedas dilaceraram todo o corpo de Jesus. Porque eu não sei se vocês sabem, mas dizem que eles amarravam. Jesus não carregou a cruz inteira. Ele carregou só o braço da cruz. E eles estendiam os braços e amarravam o braço da cruz nos braços do condenado. Então ele ia amarrado assim. E aquele braço da cruz pesava mais ou menos 60 quilos. E Jesus já enfraquecido, de fome, de sede, já tinha sido flagelado. Durante a trajetória até o Calvário, que não é um percurso muito grande, mas ele já estava tão enfraquecido que ele caiu por 3 vezes, né? Nós vemos lá no relato bíblico. E nós podemos imaginar de que maneira foram essas quedas. Porque ele não tinha o apoio da mão. Quando a gente cai, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Protege com a mão. Mas ele estava com as mãos amarradas, com um peso de 60 quilos e empurrando para o chão. Então, se bater o rosto no chão, quebra nariz, não enxerga mais nada, né? Sem contar os joelhos, né? Os braços, ele estava todo arrebentado. E dizem que a maior ferida do corpo de Jesus era do ombro dele, por causa da cruz que ele carregou. Então, Jesus ele estava ali todo arrebentado. Para quê? Para nos livrar do pecado. Então, gente, Jesus, ele não vai te salvar mais. Jesus não está te salvando. Jesus já te salvou há 2000 anos atrás. O preço já foi pago, o documento já foi rasgado, você já foi salvo por Jesus. A única coisa que precisa acontecer agora é o que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu, quando ele estava lá e Jesus chegou diante dele, falou: Zaqueu, eu quero ir na sua casa hoje. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu foi lá e falou assim: Senhor, tudo que eu fiz de errado, a partir de hoje eu não quero fazer mais. Todas as pessoas que eu prejudiquei, eu quero voltar lá e eu quero pagar o prejuízo que eu dei para elas. E aí Jesus disse para ele assim: hoje a salvação entrou na tua casa. Então Jesus já nos salvou há 2000 anos. Mas nós precisamos permitir agora que essa salvação entre na casa do nosso coração. Você precisa permitir que a salvação de Jesus, que o sangue dele, que o corpo dele ensanguentado, que o rosto dele mutilado, entre na casa do seu coração. Ele já pagou o seu pecado e ele já te deu força e condição para não voltar mais a pecar. Foi o que ele disse para a pecadora, né? Para a prostituta. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou.
Então vai e não voltes a pecar. Salvação é isso, gente. Salvação é Jesus que pagou o nosso preço e, além de pagar o nosso preço, nos deu a condição de termos uma vida nova, de vencer o nosso pecado, vencer as nossas misérias, vencer as tentações do demônio e caminhar na sua vontade. Então, vocês vão ter uma semana para poder experimentar esta graça na vida de vocês. Vocês vão receber as vivências. Façam a vivência durante a semana. Leiam essas leituras. Façam essa meditação neste grande amor que Jesus teve por você para te salvar. Feche seus olhos agora. Imagine Jesus pregado na cruz. Ele vai dizer para você agora: meu filho e minha filha, ninguém te ama como eu. Foi por você, não foi pela humanidade inteira, não foi por 7 bilhões de pessoas, não. Foi por você. Ele te conhece, conhece as suas misérias, as suas fraquezas, os seus pecados, e Ele subiu naquela cruz por você. E saiba que se você fosse a única pecadora na face da terra, a única pessoa que necessitasse do sacrifício dele, Ele não hesitaria em morrer na cruz só por você. E foi isso que Ele fez. Pagou o seu pecado por amor. E Ele não está cobrando de você agora, não está te impondo, como se dissesse: olha aí, eu sofri por você, você agora tem que me retribuir. Não. Ele fez gratuitamente. Gratuitamente. Foi de graça. De graça Ele pagou o seu pecado. De graça Ele te deu a condição para permanecer na vida nova. Esperando este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Abra seus olhos, olhe para Jesus na cruz agora. Como eu. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Ainda que nunca me fale, Agradecemos o teu amor. eu sei bem que tem sentido. Entrega, Senhor. Total. Ainda que nunca me reveles, tenho andado ao teu lado. Junto a ti permanecido,
eu te levo em meus braços. Eu sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a estarmos sempre diante da cruz do Senhor, contemplando a sua paixão, reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.